No Acre são 7h06. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco. Hoje, quinta-feira, 21 de março de 2019. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Luiz França, secretário-geral nacional do Podemos. Luiz, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Primeira vez em Rio Branco? Não, essa é a terceira vez que eu estou em Rio Branco. Terceira vez. Mas já tem muito tempo que eu não venho aqui. Gostou do que viu? Muito Cidade surpreso, mudou? A cidade cresceu muito, enorme. Eu estava conversando agora com o vereador e ele me disse que já está próximo de 500 mil habitantes. Surpreso. Surpresa positiva. Luiz, qual o motivo da sua vinda agora? O motivo da nossa vinda é que o Podemos, do qual a gente acaba de assumir a Secretaria-Geral Nacional, me designou para visitar o estado do Acre, para que a gente possa estar conversando com as nossas forças partidárias dentro do Podemos e também dentro do PHS. Podemos vive uma fase extraordinária sob a liderança da deputada federal Renata Abreu, que é a nossa presidente nacional. O Podemos, que tem a figura do senador Álvaro Dias, e hoje é a segunda maior bancada no Senado Federal, fez uma grande incorporação que se juntou com o PHS. Fez uma fusão, né? Fez uma fusão. PHS, que é o partido do prefeito Alexandre Calil, atleticano de Belo Horizonte, e do governador Mauro Carlesse de Tocantins, que elegeu 6 deputados federais, e o Podemos elegeu 11 deputados federais. Então, isso dá uma bancada de 17 deputados federais, 8 senadores, 1 prefeito de capital e 1 governador de estado. E aqui no estado do Acre não seria diferente. Consideramos também um estado de suma importância, com grande repercussão para todo o Brasil. Nós também vamos viver uma fase de crescimento, assim espera a direção nacional do Podemos. Como é que o Podemos se prepara agora, com o fim das coligações, para as próximas eleições? Teve uma boa bancada, um bom resultado nas eleições passadas. Sim. Mas ainda vive aquele período, aquela fase de que precisa sobreviver. É verdade. Tião, essa pergunta ela é muito inteligente. Todos nós, dirigentes partidários, entendemos o seguinte: o que a lei determina é a eleição de deputado federal. Agora, você não faz uma eleição, você não elege um deputado federal de maneira mágica. Você tem que fazer uma construção partidária antes. Eu considero, por exemplo, a eleição de vereador e prefeito a eleição mais importante para um partido, porque é a eleição que está muito próxima do cidadão. Uma eleição de governador é uma eleição importante? Sim, é importantíssima. Eleição de senador, de deputado federal? Claro que sim. Mas a eleição de vereador é aquela que o cidadão tem na sua rua, no seu prédio, no seu bairro, dezenas de candidatos a vereadores. Então, é uma eleição muito próxima do cidadão. Praticamente toda a família tem um conhecido ou um parente que é candidato a vereador. Então, essa eleição é a base da eleição de deputado federal. Então, a prioridade absoluta do Podemos é preparar o partido para as eleições do ano que vem, que é a eleição mais difícil, mais dura, é a eleição mais complexa por conta dessa quantidade enorme de candidatos. É uma eleição que, prevalecendo as regras atuais, não haverá coligação, como você bem disse. Então, isso significa dizer que todas as cidades terão que lançar chapa completa de candidato a vereador. Continuará permitida a eleição, a coligação para prefeito e vice, mas, assim, a prioridade absoluta é a formação de chapa. Então, a mensagem que eu venho trazer da direção nacional é essa para os nossos companheiros de todo o Estado. Temos que estar unidos, juntos, vencer os obstáculos, entender que esse é um chamamento importante. A eleição de 2022, a próxima, para os partidos todos do Brasil serão muito importantes. Na minha opinião, é a eleição que vai desaparecer mais uns 10 partidos no Brasil, porque a quantidade de voto que você vai precisar ter para continuar existindo será enorme. Isso causa medo nos dirigentes partidários? Essa questão de que alguns partidos podem desaparecer? Olha, medo, eu não diria medo. Isso causa uma certa apreensão. Você tem que montar um planejamento estratégico eficiente, você tem que buscar aliados eficientes, você tem que compreender o que a população quer. Você veja, Tião, que o recado das urnas foi muito claro no ano passado.
A população brasileira está cansada da mesmice. A população brasileira quer um partido em movimento, que é o que o Podemos busca. A população brasileira está cansada de radicalismos. A nossa pauta é uma pauta de um centro, mas não desse centro pejorativo, esse centro do troca-troca de cargos e de interesses desonestos. O que a gente prega, o Podemos é o partido que prega o fim do foro, o Podemos é o partido que apoia a Lava Jato. Ontem nós fizemos em Brasília, no Salão Verde do Congresso Nacional, sob a liderança do senador Álvaro Dias e do senador Lazier e da nossa bancada no Senado, um grande evento de apoio à Lava Jato. Então é isso que a opinião pública deseja, um partido que seja um partido em movimento, que não tenha ideias engessadas, que defenda a transparência, que seja objetivo nas propostas que faz. Agora, é claro, é um partido que tem direito de participar de um governo vitorioso quando ele ajuda a construir a vitória? Claro que sim, isso faz parte da política, mas de uma maneira transparente, honesta e próxima do cidadão. O Podemos hoje faz parte da base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro? O Podemos é independente a essa questão de apoio ou não ao governo Bolsonaro. O que seria essa independência? Porque muitos partidos, muitos parlamentares falam nessa independência, mas até então é meio complicado, né? De entender o que é uma independência política. Eu explico, se você me permitir, meu Claro. Querido. O que eu entendo e nós entendemos como independência? Independência é o parlamentar do Podemos poder votar ou não naquilo que o governo manda para o Congresso Nacional, de acordo com as suas convicções e de acordo com o que a opinião pública brasileira deseja. Independência é você poder dizer para o presidente da República, eu não concordo com isso aí, eu não vou votar. E ponto final. Você não tem nada com ele, você não deve nada a ele. Uai, a sua eleição foi... A eleição dos nossos parlamentares, em sua maioria, foram eleições de pessoas independentes. Elas não vieram dentro do discurso do Bolsonaro e muito menos dentro do discurso das forças de oposição radical. Vamos dizer assim, o PT, que fazia a antítese do Bolsonaro. Nossos parlamentares foram eleitos de maneira independente. A nossa presidente, por exemplo, a deputada Renata Abreu, ela teve 80 mil votos na eleição de 2014 e 160 na eleição do ano passado. Ela dobrou a votação. Exatamente com esse discurso do seguinte: votarei naquilo que eu entender que é bom para o Brasil. Se não é bom para o Brasil, eu não votarei. Então, acho que isso é independência. Agora, como que você consegue ser independente? Deveria ser a sua próxima pergunta. Como você consegue ser? Você consegue ser independente se você não estiver amarrado ao governo de maneira que você virou um vassalo. Que aí o governo manda as coisas e você tem que votar porque você está todo amarrado ao governo. Se nós não somos amarrados ao governo, nós somos independentes. Com essa bancada de 17 deputados federais e 8 senadores, essa seria a meta do Podemos nas eleições do ano passado? Ou ultrapassou ou não chegou onde vocês queriam? Eu acho que nós poderíamos ter ido um pouco melhor. A gente, como dirigente nacional, sempre se cobra isso, é normal. E cobramos os nossos dirigentes estaduais. Eu acho que o partido cresceu muito em relação ao Senado. Nós temos o senador Romário, nós temos a senadora Rose de Freitas, Romário é do Rio de Janeiro, Rose de Freitas é do Espírito Santo. Nós agora Romário, recebemos... por sinal, interrompendo, é uma grande revelação na política, né? Sim, essa é uma forma bacana de você dizer claramente que é um senador independente. O Romário vota com o governo, quando ele entende que o que o governo mandou dentro dos seus projetos são questões interessantes, que mereçam o apoio de um senador do Podemos. Quando não é, o Romário simplesmente vota contra e ponto final. Ele não tem indicações do governo, ele não deve nada ao governo. Então ele tem liberdade para se posicionar. Agora nós recebemos a filiação do senador Stevenson, que é uma grande revelação, migrou da Rede, foi eleito pela Rede. É o lado do Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Que é acriano? Isso! E agora é um novo senador do Podemos, um grande senador, um destaque, já chegou de maneira muito forte no Senado Federal, tem marcado uma posição fantástica em defesa da Lava Jato, de maneira firme no combate à corrupção. Enfim, as pautas que o Podemos preceitua como importantes para a gente, de fato, completar essa limpeza no Brasil. Então, o principal ponto, Tião, é essa comunicação, é você conseguir estabelecer uma comunicação clara com o cidadão. Nós já tivemos, como eu insisto em dizer, um recado das urnas. A população brasileira quer mudança. Mais da metade do Congresso Nacional é de novos parlamentares, gente que nunca exerceu cargo público.
Muito pelo contrário. A eleição passada, quem fez questão de dizer que era político tradicional e antigo, ou de grandes famílias políticas, perderam as eleições. Então, você tem que ter essa sensibilidade de entender o que a opinião pública brasileira quer. Luiz, você falou agora de pautas importantes. Dentre as pautas que serão debatidas no Congresso Nacional, algumas polêmicas, né, como a reforma da Previdência. Onde é que o Podemos apoia e onde o Podemos não apoia? O Podemos vai fazer na próxima segunda-feira, dia 25, um grande seminário de avaliação das suas decisões estratégicas, incluindo aí a pauta das reformas no Congresso Nacional. É um evento que vai contar com a presença do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, na abertura do evento, e do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com toda a nossa bancada de deputados federais e senadores, e os dirigentes nacionais e estaduais. Esse evento, eu diria que é o ponto de partida nas posições do Podemos. Agora, eu posso te adiantar, em relação à reforma da Previdência. Eu acho que é público e notório, qualquer um que entende um pouquinho de gestão pública, que entende um pouquinho da administração e do peso da máquina pública, entende o seguinte: se você tem um determinado orçamento, o país produz um determinado orçamento, e você continua pagando mais por pessoas inativas e com menos trabalhadores contribuindo, essa conta em algum momento não vai fechar, né? Vai dar errado. E a gente já está prevendo isso para daqui a pouquinho. Uma coisa, durante muitos anos a gente percebe que os governos brasileiros trabalhavam com aquela situação assim, Tião. Bem, isso não vai explodir no meu governo, então deixa para lá. Vai explodir daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tinha muito isso. As coisas foram mudando também. As responsabilidades foram mudando, a legislação foi mudando, a consciência da população foi mudando e foi passando a ser mais ativa, mas cobrando de maneira mais firme. E aí o que você percebe é o seguinte: todos nós estamos preocupados com a questão da Previdência. É fato, precisa existir uma reforma da Previdência, do jeito que está não dá. Agora, significa dizer que o trabalhador brasileiro precisa pagar integralmente o pato pela má gestão de governantes anteriores? Claro que não. O Podemos não vai concordar com isso. O Podemos não vai concordar com a diminuição dos direitos da classe trabalhadora. Agora, o Podemos entende que, de fato, precisa haver uma reforma na Previdência. E nós temos uma sugestão. Que tal cortar os privilégios? Se você corta os privilégios de determinadas categorias, você tem grandes recursos para alocar aonde precisa. Então, é uma questão de boa vontade, é uma questão de limpar o coração e recomeçar do zero esse debate da Previdência. Luiz, tem algo que você queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Sim, agradecer a sua hospitalidade, uma satisfação estar aqui no seu programa. Muito obrigado pela atenção e juntos podemos mais, tá bom, Tião? 7h18. Eu conversei aqui com Luiz França, secretário-geral nacional do Podemos. No próximo bloco eu vou receber aqui o novo presidente do Podemos aqui no estado, o vereador Railson Correia. Luiz, obrigado por sua vinda e sucesso. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Nós vamos para o intervalo, já voltamos.